nós falamos muito sobre literatura, contos, língua portuguesa, né, trazendo aí um diálogo junto com realidades contemporâneas, né, da nossa sociedade. E é importante a gente entender que esse diálogo não é apenas, né, a mérito de conhecimentos específicos da língua portuguesa, mas também a mérito de um olhar atento à sociedade, às críticas que são colocadas nas obras que nós trazemos, e que isso, né, nos ajuda de uma forma, assim, imensurável. Pode passar, Proclara. Bom, e o que nós vamos fazer hoje no nosso minicurso? Bom, primeiro, né, relembrar um pouquinho do que é o conto. A maioria já está bem afiada, mas é sempre bom termos o assunto na ponta da língua, conhecer um pouquinho sobre Lígia, né, a autora do nosso conto, tratar também do nosso conto, fazer uma leitura e, né, o diálogo com a nossa realidade contemporânea e com as problemáticas vigentes em sociedade. Pode passar, Pro. Conto, vamos relembrar? Bom, como já se pratado, você já tem, né, um certo domínio sobre o que é conto. Isso já foi trabalhado nos primeiros minicursos dados pelas demais professoras, mas como alguns não estavam presentes, é sempre bom, né, salientar, fazer um pequeno respaldo sobre o que se trata. Bom, e conto, né? O que é conto? Bom, o conto ele é um gênero literário que caracteriza-se por ser uma narrativa curta, com início, meio e fim, que pode ser contado, né, de uma maneira breve, e que apresenta, né, ao longo da sua narrativa, os elementos suficientes para formar uma história completa. E que elementos são esses? Bom, nós temos aqui o narrador, que ele pode ser um narrador personagem, um narrador observador ou um narrador onisciente. O que é que são eles? Bom, o narrador personagem, né, como o seu próprio nome já diz, né, ele é um narrador em primeira pessoa que participa da ação da narrativa. O narrador observador, em terceira pessoa, ele apenas narra aquilo que ele vê. Enquanto o narrador onisciente, também em terceira pessoa, ele consegue saber de tudo sobre os personagens e todos os fatos da história. Porque, né, como o seu próprio nome já diz, é onisciente. Sabe de tudo, vê tudo. Bom, personagens. Temos os personagens principais e personagens secundários. E esses personagens são quem agem na narrativa. Eles são a ação do conto. Temos o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. O cronológico é o que segue uma linearidade, uma ordem de fatos, que pode ser representado por dias, por horas, anos, século, etc. E também, né, o tempo psicológico que está onde? No interno do personagem, na sua mente, na sua imaginação. Temos o espaço, que pode ser espaço físico ou social. Um espaço físico refere-se aonde acontece a narrativa, né? Um exemplo, uma cafeteria, uma casa, uma praça. E o espaço social, né, são as condições socioeconômicas daquela narrativa, morais, psicológica também dos personagens. O enredo é onde são mostrados, né, as situações, problemas e que vão ser, né, encaminhadas e desenvolvidas no decorrer da história. E a verossimilhança, como o seu próprio nome já diz, é a semelhança com a nossa realidade, né? Os fatos fictícios, eles podem sim ocorrer no mundo real. E a verossimilhança é basicamente isso. Pode passar, Pro, por favor. Bom, o conto ainda, né, tem a sua estrutura. Ele dividido, nesses 4 pilares: a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. A introdução, né, onde os primeiros elementos são abordados, o enredo, os personagens, o espaço. O desenvolvimento é onde a gente vai pegar esses primeiros elementos já citados e desenvolver, né? É o desenrolar da história, digamos assim. O clímax é onde acontece toda a tensão, né? Onde tem geralmente revelado algo muito importante para o conto e que vai dar, né, o futuro desfecho, que é o quê? A situação final, geralmente uma solução, que pode ser também, né, uma solução positiva ou negativa, a depender do olhar de quem lê. Pode passar, Pro. E, né, antes de chegarmos na leitura do nosso conto, é importante a gente conhecer um pouquinho quem escreveu esse conto. E então, quem é Lígia Fagundes Telles? Bom, Lígia de Azevedo Fagundes, que é o seu nome de batismo, nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1923. É filha de Durval de Azevedo Fagundes, promotor público, e de Maria do Rosário Silva Jardim de Moura, uma pianista. Ela é uma escritora modernista brasileira, faz parte da Academia Paulista de Letras, APL, e também da Academia Brasileira de Letras, ABLB. Lígia, ela sempre teve, né,
um gosto pelas letras, e isso foi intensificado, né, esse interesse intensificou-se quando ela começou a cursar Direito, e posteriormente quando ela começou a frequentar ambientes com grandes literatos, como Mário e Oswald de Andrade, e ela começou, né, a suscitar ainda mais esse seu gosto pela leitura, e o que encaminhou ela, né, nesse universo das letras. Pode passar, Pro. Bom, depois que a gente, de forma muito breve, porque o foco mesmo é no conto, falou um pouquinho sobre Lígia, é interessante que nós nos perguntemos, né, qual o perfil da escrita de Lígia Fagundes? O que ela gostava, né, e gosta, na verdade, de abordar em suas obras? Bom, é uma prosa inicialmente intimista, né, que traz reflexões sobre os aspectos humanos, e aborda, né, os sentimentos, as emoções dos personagens, do narrador e também, né, dela mesma, da própria escritura. Tem uma dimensão muito psicológica, vai no íntimo tanto do leitor, né, e também dos seus personagens. Tem um realismo mágico, né? Ela gosta muito de trazer esse diálogo entre realidade e ficção, sem perder a magia da literatura, é claro. Então, assim, abordando temáticas vigentes no período em que está imersa, e também não só no período, mas no contexto, cenário que está imersa, trazendo, né, essa criticidade. E um olhar político e social, que é muito importante. A literatura não é um conhecimento de entretenimento, é um conhecimento de amplitude. Então, assim, suscita nos seus leitores uma criticidade para o que acontece naquele momento, seja na política, seja na sociedade, abre os olhos, né, cria uma visão de mundo através do ludismo. Pode passar, Pro. E na entrevista, né, à Revista Brasileira de Psicanálise, a escritora declara em 25 de outubro de 2008: a literatura da mulher é diferente da literatura do homem, lá nas raízes. Isso porque a mulher é mais intuitiva do que o homem. As mulheres querem a liberdade para seguir a vocação. Eu tenho vocação para a alegria, mas é uma vocação mal cumprida. A literatura já me ajudou a não enlouquecer. Bom, aqui são falas, né, retiradas da entrevista. A gente pode perceber que ela faz essa diferenciação da literatura da mulher e da literatura do homem, em que a mulher tem mais esse íntimo por conta, né, da sua intuição. Ela retrata mais uma vez, né, a necessidade que a mulher tem e que busca a sua liberdade, né, para seguir o que deseja, a sua vocação, seja na literatura ou em outro âmbito. Isso nos faz lembrar que hoje em dia, sim, nós temos, né, muitas mulheres no âmbito da literatura, mas infelizmente nem sempre foi assim. Os homens, por muito tempo, tiveram todo o domínio, né, por conta de uma sociedade patriarcal e machista que ainda vigora, mas hoje em dia as mulheres têm mais espaço na literatura, e isso a gente pôde ser abordado, né, nos minicursos anteriores, dados pelas professoras. E é engraçado como ela é sarcástica, né, porque ela fala que ela tem uma vocação para alegria, mas é uma vocação mais mal cumprida. Ela traz aí esses sarcasmos. É bem interessante. Pode passar, Pro. Bom, agora passo a voz para a professora Caroline. Então, boa noite, pessoal. Dando continuidade à explanação sobre o gênero conto, eu peço que a Pro Clara passe o slide. Pronto, agora vamos, de fato, navegar dentro do gênero conto. Então, a autora começa assim. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modernas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na inquietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados. Tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel, ela encarou séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama! Só mesmo você inventaria um encontro num lugar desses. Que ideia, Ricardo! Que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria até aqui em cima. Ele sorriu entre malicioso e ingênuo. Jamais, não é?
Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Foi para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro, hein? Ah, Raquel! E ele tomou-a pelo braço, rindo. Pode passar para tu. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. Então fiz mal? Podia ter escolhido outro lugar, não? Abrandara a voz. E que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado, indicou um olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos. Desterraram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, lançando um olhar às crianças rodando na sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro, sorriu. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente, ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa. Ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Pode passar para Clara. Ver o pôr do sol. Ah, meu Deus! Fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para essa buraqueira, só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol no cemitério. Ele riu também, afetando encabulamento como um menino pilhado, nem falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que o que eu gostaria era de te levar no meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda. Como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue, sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um instante numa rua afastada, disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aproximaram numa expressão astuta. Não era, nesse instante, tão jovem como aparentava, mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Pode passar. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele, prefiro beber formicida. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver passeio mais decente. Não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor, puxou o braço que ele apertava. Põe um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo.
Está farto de saber que tive está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha junto, então sim. Quero ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei desse lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos ronzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vê um cemitério? Não suporta enterros. Pode passar. Mas enterro de quem, Raquel? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos que ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem! Venha comigo. Pode me dar o braço. Não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo. E, não satisfeito de ter alastrado furiosos pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrando-se ávido pelos ralhões dos mármores, invadira alamedas de pedregulhos envermelhados, como se quisesse, com a sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios de morte. Foram andando vagarosamente pela longa alameda banhada pelo sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita de som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É intenso, hein? É tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente, exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo. Chega! Ah, Raquel, olhe um pouco para esta tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está na luz da manhã, nem na sombra da tarde. Está no crepúsculo. E nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitérios, já disse, e ainda mais cemitério pobre. Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-a na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as ruguinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Encostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Pode passar. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo tantã. Mas, apesar de tudo, tenho às vezes saudades daquele tempo. Que ano aquele? Palavra que, quando penso, não entendo até hoje como aguentei tanto. Imagine um ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias.
Ficou assim tão frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora, hein? Nenhum, respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. A minha querida esposa, eternas saudades. Leu em voz baixa. Fez um murmúrio, pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto dito. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse, apontando a erva insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome da pedra. Acima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Está aí a morte perfeita. Nem lembranças, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele, bocejou. Está bem, mas agora vamos embora que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você pode me fazer me divertir assim. Deu-lhe um rápido beijo na face. Chega, Ricardo. Quero ir embora. Mais alguns passos. Mas este cemitério não acaba mais. Já andamos quilômetros. Olha para trás. Nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa. Que feio, lamentou ele, impelindo-a para a frente. Dobrando esta alameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. E, tomando-a pela cintura, sabe, Raquel, andei muitas vezes por aí de mãos dadas com a minha prima. Tínhamos, então, 12 anos. Todos os domingos, minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha víamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos... Era assim, verde como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela rescindia apenas nos olhos, assim meio oblíquos, como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não? Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão os meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto e baixo por uma trepadeira selvagem, que a devolvia num furioso braço de cipó e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. 2 vasos de debotadas opalidas ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera 2 triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos
de um manto que alguém colocara sobre o ombro do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo um caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos de capelinha. Que triste é isto, Ricardo? Nunca mais você esteve aqui? Ele, to... Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sorriu melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho. Flores nos vasos, velas, sinais de minha dedicação, certo? Mas já que disse que é o que eu mais amo neste cemitério, é precisamente esse abandono, esta solidão. As pontes com outro mundo foram cortadas. Aqui, a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou atrás das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo, pois lá que estão as gavetas. E, nas gavetas, minhas raízes. Pó, meu anjo, pó, murmurou ele, abrindo a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra. Não é grandiosa? Deteve-se no topo da escada. Ela inclinou-se mais para ver melhor. Josi, você quer continuar a leitura? Eu vi aqui no chat que você manifestou interesse. Quero pro, a senhora falou onde? Todas estas no comecinho. Eu vou ler. Todas estas gavetas estão cheias. Cheias? Sorriu, só que tem o retrato e a inscrição. Esta está vendo. Está vendo, vírgula, não, interrogação. Nesta está o retrato da minha mãe. Aqui ficou minha mãe. Prosseguiu ele, tocando com as pontas dos dedos no medalhão esmaltado e embutido no centro da gaveta. Ela cravou os braços, falou baixinho, um ligeiro temor na voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo? Claro que não, estou com frio. Suba e vamos embora, estou com frio. Ele não respondeu. Adiantará-se até um dos gavetões na parede aposta e acendeu um fósforo, inclinou-se para o medalhão trouxamente iluminado. A priminha Maria Emília
lembrou-me até no dia em que tirou esse retrato. Foi 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul. Vejo a se exibir. Estou bonita. Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não, não é que fosse bonita, mas os olhos, venha ver, Raquel, e impressionamente como tinham os olhos iguais aos seus. Aí, Prole. Obrigada, Josi. Vou continuar a leitura. Que frio que faz aqui e que escuro. Não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu à companheira. Pegue, dá para ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos, mas estão tão desbotados, mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente. Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida. Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas esta não pode ser sua namorada? Morreu há mais de 100 anos? Se eu mentir, um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente e meio malicioso. Isto nunca foi jazido de sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina, exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro, onde deu uma volta à chave. Arrancou-a da fechadura e soltou para trás. Ricardo, abra isso imediatamente! Vamos, imediatamente! Ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira. Você não sabe disso, seu idiota? E no que dá no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Que frio que faz aqui e que escuro. Não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu à companheira. Pode passar, porque está repetindo. Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais lindo do mundo. Ela sacudiu a portinhola. Ricardo, chega! Já disse, chega! Abre imediatamente, imediatamente! Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, despendurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrima. Ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abra. Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor dele, reapareceram as ruguinhas abertas em leques. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo. Você vai me pagar, gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino! Vai dar... Cretino! Me dá a chave desta porcaria, vamos!
exibiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola, como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grande face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não! Não! Voltado ainda para ela, ele chegara até a porta e abriu os braços. Foi puxando as 2 folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não! Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sobre os seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano. Não! Durante algum tempo, ele ainda ouvia os gritos que multiplicaram, semelhantes ao de um animal sendo estrelhaçado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viesse das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. Pode passar. Pronto! Fizemos a leitura do conto. A nossa querida Josi, ela nos ajudou. Gostamos muito da sua presença, Josi. E agora gostaríamos de fazer algumas perguntas para a turma. A partir do momento em que fizemos a leitura, escutamos, vamos fazer agora uma breve análise. Ficção e realidade. Diálogo entre obra e sociedade. Então, o que você, Josi, o que você, Felipe, o que vocês entenderam sobre o conto? Qual foi o entendimento de vocês? O conto fala sobre o quê? Se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Peraí, para que eu vou pensar aqui direitinho, viu? Certo, Josi. E Felipe, que está aí quietinho, o que você entendeu sobre o conto, Felipe? O conto fala sobre o quê? Felipe colocou aqui no chat. Ele já fez uma análise mais apurada, já trouxe a questão do narrador, que é um narrador observador, tem poucos personagens, acontece em um tempo específico, no cemitério, já colocou o local, e é um conto realista. Felipe, muito bem, gostei muito. E já trouxe aqui quais foram os elementos ocultos. Então, existe alguma verossimilhança com a nossa sociedade contemporânea? Será que estes acontecimentos narrados refletem na nossa realidade? O que vocês me dizem sobre isso? E ainda aguardamos a resposta, a contribuição de Josi, tá, Josi? Não sei não, pronto. Certo. Mas não tem problema, vamos analisar juntos. Felipe, ele já trouxe essa questão de ter poucos personagens. De fato, o conto ele só possui 2 personagens, que é o Ricardo e a Raquel. É um conto que é em sua modalidade trágico.
é um conto que possui muito suspense, tanto é que no comecinho deste conto parece até que as personagens se encontram para um momento mais romântico. Contudo, ao longo da leitura, percebemos que existe algo errado acontecendo, algo brutal e até mesmo desumano acontecendo, uma vez que a personagem Ricardo, ele começa a apresentar alguns comportamentos distintos, comportamentos diferentes. Então, conseguimos analisar também esse aspecto mais psicológico, como já foi dito anteriormente. Ricardo, ao longo da leitura, ele começa a planejar a forma como ele irá, digamos, fazer com que Raquel pare a sua vida. Ou seja, em outras palavras, no comecinho do conto, observamos basicamente um par romântico. Porém, ao longo dessa leitura, desta análise, percebemos que o homem, o Ricardo, ele começa a planejar um possível assassinato. E no final, olha o que aconteceu. Ricardo prendeu Raquel na catacumba e ela ficou ali, desfalecida. E a autora, ela traz essa questão que quando o homem, ou melhor, como o conto ele faz esse diálogo com a ficção e a realidade, a autora também busca salientar a questão do feminicídio. Ou seja, quando um homem ele busca sufocar a mulher de diversas formas, tanto num sufocamento físico, podemos dizer assim, quanto um sufocamento moral, digamos assim, ou psicológico, né? Então, ao final do conto, observamos isso, essa questão de fazer com que a mulher perdesse a sua humanidade e passasse até mesmo a fazer alguns ruídos animalescos, alguns uivos, por exemplo. Essa foi uma das palavras que tinha ao final do conto, alguns uivos. Isso é basicamente o que eu quero dizer é que tem momentos, principalmente se tratando de questões mais voltadas para o feminicídio, em que o homem não aceita o fim do relacionamento e busca prender a mulher. E foi exatamente isso que aconteceu. O Ricardo, ele não aceitou que Raquel estivesse se relacionando com outro rapaz e, não aceitando isso, ele tentou assassiná-la. E esse foi o final do conto. Basicamente isso. Certo? Alguém mais quer falar? Josi, Felipe. Vocês querem dar suas contribuições também? Alguém aqui já escutou alguma reportagem falando sobre o feminicídio? Vocês sabem o que vem a ser feminicídio? De que, Pro? Feminicídio. Não, nunca ouvi falar, não. Nunca ouviu falar. E Felipe? Já o que vem a ser feminicídio, Felipe? Infelizmente, é um elemento muito recorrente atualmente, e principalmente com essa atual conjuntura pandêmica, aumentaram os casos de feminicídio. Infelizmente, tem aumentado, continua a aumentar, mas cabe a todos ter mais informações e saber agir no momento certo, da forma correta, até mesmo para ajudar mais uma mulher, certo? Felipe, estamos aguardando a sua contribuição. Enquanto você escreve aí no chat, vamos dar prosseguimento. Professora? Clarinho, você pode passar o slide? Bom, antes de entrarmos nesse aspecto mais profundo do feminicídio que Procarol vai explanar para vocês, foi percebido
A gente percebeu que, além de tratar de um conto trágico, também tem aspectos de um conto de mistério, né? Inicialmente, de uma forma mais romantizada, como o Procarol explicou, um casal indo se encontrar. Mas aí a gente fica se perguntar uma coisa: como será que Lígia, né, pensou em escrever esse conto? A partir de quê? E caso, porventura, espero que sim, vocês tenham interesse de escrever também, né, que essa oficina, esse minicurso fomente isso em vocês, escrever um conto de tragédia, um conto de mistério, um conto de terror, aqui temos um passo a passo. Bom, o primeiro passo a passo é dizer, né, escolher um público-alvo. Para quem você está escrevendo, em que contexto você está escrevendo, para adolescentes, para adultos, até mesmo para crianças, só que de uma forma adaptada, né, a depender dos elementos a serem colocados. E é preciso definir personagens. A gente pode perceber que em Lígia definiu 2 personagens, Raquel e Ricardo. Bom, a ideia é você também fugir de clichês. Vocês perceberam que no início, né, foi um encontro entre ex-namorados, aparentemente tudo ok, tudo normal, né? Mas aí a gente pode pensar assim, que ex-namorados ou amigos ou um casal se encontraria num cemitério abandonado? Vocês, em sã consciência, se encontrariam? Eu, dentro das minhas experiências, não. Então aí já tem a fuga desse clichê, já tem essa fuga desse ambiente cotidiano, habitual. Porque poderia ter sido feito numa cafeteria, poderia ter sido feito numa livraria, numa praça, numa casa, mas não. A autora preferiu fazer, né, esse espaço num cemitério, já trazendo, né, essa morbidade, esse sombrio. Bom, é necessário que vocês construam uma narrativa coesa, ou seja, que tenha sentido, linearidade, início, meio e fim. E também criar o suspense, que é o principal. Venha ver um pôr do sol, estava tudo tranquilo, eles estavam conversando sobre o passado, mas assim, a partir do momento que Ricardo se incomoda com a menção ao amigo que seria o namorado, o novo namorado, rico, que sustenta Raquel. E isso traria, né, a insatisfação para ele, porque assim, eles terminaram, ela estava com outra pessoa, então ele a julgava dessa maneira, julgava que era um amigo rico que a sustentava. Não se sabe ao certo se é assim, mas essa era a visão dele, uma visão machista e patriarcal e dominadora. Então, o que acontece? A partir do momento quando ele começa a mudar suas expressões, a apertar o pedregulho, segurando, controlando sua raiva, mas porque ele estava tentando, né, levá-la no momento, no local da fatalidade. Então, ele precisava esconder, romantizar aquela raiva para chegar, de fato, ao momento da morte de Raquel. Então, ele foi criando esse suspense, essa autora ela foi trazendo esses elementos aos poucos, Ricardo foi falando da sua família, dos seus mortos que estavam ali. E aí tem um outro momento, né, que é o ápice, que é quando um dos ápices, né, antes não é o ápice total, mas quando ela percebe que aquela lápide se refere a uma pessoa muito antiga, que já morreu há mais de 100 anos. Então você cria um suspense para saber o que vai acontecer. Por que Ricardo a levou para ali? Será que apenas para olhar o pôr do sol ou também, né, com segundas intenções? Bom, e claro, né? O final tem que ser surpreendente. E foi, eu acho que para todos, pelo menos quando eu li a primeira vez, me surpreendi. Inicialmente, quando ele falava, né, fazendo aquela comparação dos olhos verdes, eu fiquei a pensar, meu Deus, será que Raquel se trata de um fantasma e ele está tentando levá-la para a sua sepultura? Enfim, a prova viajou para vários mundos aqui. E depois, já no finalzinho, quando aconteceu esse fato, né, dela perceber que não se tratava dos seus familiares, dos seus mortos, eu pensei, nossa, ele vai cometer alguma coisa contra ela. Mas, de qualquer forma, o final ainda foi surpreendente, a forma como ele saiu tranquilamente, né, fingindo como se não tivesse feito nada, fingindo naturalidade, enquanto Raquel estava lá, morta. Então, assim, esses são os elementos básicos para você formar um conto de tragédia, um conto de mistério. Pode passar, Clarinha. Agora, eu pergunto a vocês, né? Você conhece outras obras que abordam a mesma temática, que abordam o feminicídio ou a violência contra a mulher? Alguém aqui conhece? Josi, Felipe, já leram algum título, algum outro conto? Ou é a primeira vez que tem esse contato mais específico? Felipe disse que não conhece, foi o primeiro contato. E você, Josi? Tem algum outro contato? Já teve algum outro contato, alguma outra experiência com obras que retratem a violência contra a mulher, o feminicídio? Bom, vamos adiante.
Ah, ela disse que não lembra. Tudo bem, mas pelo menos agora você já conhece. Eu separei aqui, pode passar, Clarinha. Eu separei aqui 3 títulos que retratam o feminicídio. Um deles foi retratado recentemente pelas demais professoras no último minicurso, que é o conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, que retrata, né, o feminicídio também, onde o personagem principal assassina sua esposa de forma brutal e a esconde em sua casa. Isso foi retratado anteriormente, muito bem colocado, por sinal. Trouxe também o exemplo tirado do livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, uma grande escritora da literatura negra e contemporânea. O conto Maria retrata o feminicídio, né, o crime contra a mulher, ocorrido a uma doméstica, empregada doméstica, que estava no ônibus e foi linchada brutalmente por homens. E traz, né, duas problemáticas vigentes, né? Não só o crime contra a mulher, mas o crime contra a mulher negra. É um livro muito bom, indico. Não sei se vocês têm conhecimento desse livro, sei que já foi trabalhado com Conceição Evaristo, mas super indico essa leitura para vocês, é muito válida. E também o livro de Patrícia Mello, que é Mulheres Empilhadas. O nome já é muito sugestivo, né? Mulheres Empilhadas. Pelo menos para mim, inicialmente, quando eu toquei os olhos nesse título, percebi que essas mulheres empilhadas seriam mulheres mortas ao acaso. Então, assim, é muito válido essa leitura. Pode passar, Pro. E aqui iremos fazer uma intertextualidade com a Lei 11.340 de 2006, que se encontra no artigo 226, lá da Constituição Federal. E mais à frente, observamos algumas, como é que eu posso dizer? Alguns elementos do feminicídio acontecendo. Pode passar. Dados sobre o feminicídio no Brasil. Então, essa é uma lista de inquérito de feminicídio abertos em cada estado. Então, observe que a lista de feminicídio de inquéritos na região de São Paulo é de 1.294. Olha quantas mulheres são assassinadas em São Paulo. Minas Gerais, 576. Vamos agora ir para a Bahia. 162 casos de feminicídio, de inquérito aberto. Então, são números expressivos, são números que devem ser falados, devem ser discutidos, principalmente para evitarmos para evitarmos que estas práticas continuem acontecendo. A reflexão e principalmente o ato de saber auxiliar uma mulher quando esta se encontra na situação é muito importante. Pode passar. Então, aqui conseguimos observar alguns elementos que geralmente encontramos nos jornais, em reportagens, em documentários. Então, 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Por dia, gente. 13 pessoas, 13 mulheres, 13 corpos femininos. 7 assassinatos são praticados por pessoas próximas e poderiam ter sido evitados. Imaginem só, aqui no Brasil temos esse senso comum, como é que eu posso dizer, essa máxima em dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas, gente, em situação em que o corpo feminino ele se encontra em uma situação de vulnerabilidade, é necessário saber meter a colher mesmo, é necessário, porque, querendo ou não, vai auxiliar, você estará protegendo, salvando uma vida. Taxa de feminicídio no Brasil, 4,8 para cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, segundo a OMS. A cada 1h30, uma mulher morre no Brasil por causa de violências. E aqui, no caso, são diversos tipos de violência, né? A violência se manifestando em diversas modalidades. Então, quando falamos, né, na violência, no feminicídio, na violência doméstica, falamos também de diversos tipos de violência.
por exemplo, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. Então, são inúmeras formas de oprimir o corpo feminino. Infelizmente, é uma situação muito recorrente e que tem intensificado devido à situação pandêmica em que muitas mulheres, ela querendo ou não, se encontram numa situação de vulnerabilidade econômica mediante o homem, ela se sente, ela é dependente dele, e devido a essa questão mais pandêmica, em que todo mundo ficou mais recluso na sua casa, essa situação de feminicídio, violência doméstica manifestada em diversas modalidades, ela se intensificou. O parceiro, marido ou namorado é o responsável por mais de 80% dos casos de violência reportados contra a mulher. Ou seja, são pessoas próximas, maridos, namorados, até mesmo pessoas que, como eu posso dizer, têm um relacionamento mais informal, digamos assim. Pode passar. A partir desse momento, eu gostaria que vocês prestassem mais atenção, porque iremos observar um poema. E nesse poema, ele é muito forte. Eu peço que vocês façam, no momento em que escute, façam a reflexão. Pode reproduzir, professora Clarinha. Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. Então, percebam, é uma poesia, é um poema muito realístico, infelizmente, e no comecinho parece até que hoje eu recebi flores, um ato bem romântico, recebeu flores de uma pessoa que ama, recebeu flores de alguém que está ali ao lado, um companheiro. Mas ao longo da narração, observamos que essa questão do receber flores possui uma outra conotação. É um receber flores de a mulher se encontra morta e aquela pessoa que praticou o ato está ali, dando flores. Porém, ao final, a mulher fala assim, mas se eu tivesse coragem, eu não estaria nessa situação, eu não estaria recebendo flores. Essa é uma questão muito, muito subjetiva, porque, querendo ou não, devido a essa pressão psicológica, essa violência verbal e psicológica que a mulher sente, às vezes ela não sabe o que fazer. E, devido a estar sofrendo com a violência doméstica, ela acredita que os seus vizinhos, seus parentes, no momento que ela contar ou desabafar, essas pessoas irão rir, essas pessoas não irão acreditar nela. Então, ela se sente só, se sente isolada. Se sente completamente... Isso faz com que ela fique completamente vulnerável. Pode passar, Clarinha. Alguém quer comentar um pouco sobre essa poesia? Hoje eu recebi flores. Daniele, ela trouxe aqui a sua contribuição.
tem um grupo feminino de rap chamado Atitude Feminina. E tem uma música delas que conta uma história muito parecida. O nome da música é Flores, Rosas. Muito bom. Excelente intertextualidade, Dani. Inclusive, eu tive contato com essa música há alguns anos. Na verdade, eu era criança ainda. A minha irmã fez uma apresentação sobre essa música e é muito forte, porque é nesse mesmo viés de receber flores. E só que recebeu flores num pedido inicialmente de desculpas, né, por conta da agressão, que é justificável, mas posteriormente por conta da morte. Muito forte. Clara, você pode reproduzir? Gente, antes da reprodução, eu gostaria de explicar algo. Nesse momento, iremos escutar, melhor dizendo, alguns áudios reais de vítimas de violência doméstica publicada pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. São áudios reais. Então, eu acredito que, já que estamos nessa atmosfera bem realística, bem intensa, eu tenho certeza que a partir desse momento tudo irá se intensificar, porque são áudios reais. Pode reproduzir, Clara. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. Meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Certo? Ele mora perto do dele. Polícia Militar. Boa noite. Boa noite. É a Polícia Militar? Isso, militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha assim, ali. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moço, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, vai quer fugir, vai fugir. Puxou. Parado, tá preso. Contato com bastante ferimentos, mas você está conduzido ao hospital, tá ok? Bom, estamos de volta aqui atrás do agressor. Você está agora no local? O povo manda apoio, que é o masculino está fugindo do local. O agressor está preso e está sendo conduzido para a delegacia. Bom, pode passar. Então, pessoal, esses últimos áudios foram fortes, foram intensos. Eu percebi aqui que a professora Ingrid trouxe até uma misericórdia, porque, de fato, triste vídeo. Exatamente, Josi. Infelizmente, é uma realidade. Estamos aqui, falando entre ficção e realidade, mas iremos deixar vocês com algumas inquietações. Então, estudante protagonista, inspirado no conto de Lígia Fagundes, bem como na recitação do poema e no áudio real, né? Bom, quais sentimentos foram despertados em você? Ítalo, Josi, Felipe, as professoras, quais foram os sentimentos que mais despertou em vocês? Então, já vivenciou o contexto de violência doméstica? Já leu obras que dissertaram sobre o tema? Em frente à pandemia,
você pensa que houve ou diminuiu o feminicídio? Josi, se você quiser dar a sua contribuição, fique à vontade. Pro, quando eu vi o áudio dela, me deu até vontade de chorar. Deu vontade de chorar, porque tanto sofrimento essa mulher passou, né? Ninguém se sabe. É a vida como tá, professora. Exatamente, Josi. Exatamente. E, frente à pandemia, você pensa que houve diminuição do feminicídio? Será que houve, gente? Acho que não, né? Infelizmente. Eu acho que deve aumentar, né? Porque como essa pandemia mesmo aí, o povo já não tem respeito nem com os negros, nem com os outros. Deve coisar muito. Por exemplo, deve muito, tipo, se um homem ir lá, por exemplo, comprar uma máscara, um negro, acho que ele deve muito destratar ele, né? Que eu não sei explicar muito, não, professora. É tipo esse negócio aí. Mas entendemos a sua contribuição, Josi, e da forma que você gostaria de se expressar e sentir a vontade de se expressar, fique à vontade, porque iremos te entender, tá bom? Dani colocou aqui nos comentários. Houve aumento, cresceu o número de mulheres em casa por mais tempo. Exatamente, Dani, exatamente. Imaginemos você no epicentro. Qual seria a sua atitude? E vocês, vivenciando, observando a prática da violência doméstica, qual seria a atitude que você tomaria? Josi, as professoras, Felipe, já imaginaram neste epicentro? Fica aí a reflexão. Por que é importante discutir a temática? E, concluindo o mini curso, vamos ver o pôr do sol. Pode passar, Clarinha. Felipe trouxe aqui que o sentimento que ele sentiu, né? Foi aflição, tristeza. Já, minha mãe com o meu ex-padrasto. Nossa, Felipe, infelizmente. Também respondeu para uma questão não e teve aumento significativo por conta das mulheres estarem em casa com os seus agressores. Exatamente, Felipe. Bom, gente, estamos caminhando para o final do mini curso. Esperamos que todos tenham gostado. E é uma temática que fica entre a ficção, né? Ou seja, a criação do gênero conto da nossa Lígia, bem como a realidade que mostramos aqui com alguns dados. E, infelizmente, essa ficção e realidade, elas dialogam. E, com esse contexto, essa atual conjuntura pandêmica, esse diálogo, houve um grande aumento deste diálogo. Intensificou-se ainda mais. Porém, estamos aqui para falar, para discutir, para refletir, para sabermos o que fazer mediante essa situação tão delicada que os corpos femininos, infelizmente, estão sofrendo. Bom, esperamos que todos tenham gostado. Eu passo a palavra para a professora Esther. Fique à vontade. Bom, puxando o ganchinho da Procarol, é só agradecer mesmo a participação de todos vocês. Fiquei muito feliz com o Josi, com o Felipe, com o Dani, com os demais também. É importante, né, trabalharmos essas temáticas em sala de aula. Por exemplo, o Josi não tinha conhecimento. Então, assim, agora ela já tem uma ciência do que se trata, ela vai poder informar outras pessoas, porque é legal que, assim, tenha também esse ciclo de informação produtiva. A gente percebeu que existe um ciclo de violência, de crime, explanado hoje, mas também a gente pode criar novos ciclos de positividade. Positividade no sentido, assim, de pegar essas temáticas, trabalhar em classe, elucidar para os meninos o que pode ser feito, porque, assim, às vezes, adolescentes vivenciam, como o caso do nosso aluno, essas situações e não sabem como lidar. Então, assim, quando a gente trabalha isso em sala de aula, a gente fomenta uma forma deles se abrirem, deles contarem e ajudarem as pessoas que tanto amam e também se ajudarem. Então, muito obrigada a todos pela participação. Foi uma explanação muito rica. Acredito que a Pro Carol também tem esse sentimento. Obrigada, gente.
É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos, pela presença de todos. E não esqueça que o número para denunciar, para salvar mais vida, é o 180. Então, caso vocês vivenciem essa situação, vivenciem essas práticas, ou esteja no epicentro dessa prática, é só ligar, é só discar. 180. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela participação. Carol, você vai colocar a lista de presença? Vocês assinem, viu, meninos e menina? Pronto, no chat se encontra o link da lista. Professora, como é que vinha para um colega? Como Josi? Envia a lista de presença para o menino que ele pediu. Ele estava aqui? É Ítalo, eu não sei se ele está aí agora. Sim, ele entrou. Ok. Ele entrou, de fato. É só você copiar e colar. Viu? Peraí, vou tentar.